Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando
para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei, como o texto diz, que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo o tempo o Senhor possa cuidar de cada um, olhar e se inclinar para a vida do meu irmão, e que em todo o tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Eu quero te desejar uma abençoada manhã de domingo. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração e ao coração de sua família. Temos tido o privilégio, a oportunidade de podermos, pelas manhãs de domingo, meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus, um texto fantástico, que fala sobre o constante amor de Deus. Está no livro de Salmos, capítulo 33. Eu quero ler a partir do verso 18, que diz assim a palavra de Deus. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos da fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Essa é uma passagem belíssima, depois eu quero me remeter a outros versículos desse mesmo capítulo 33 de Salmos, mas eu quero, antes de mais nada, orar com você. E nessa oração, pedir que Deus fale conosco pela sua palavra. Vivemos um tempo de tantos desafetos, desamores, de tanto abandono emocional, de tanta falta de amparo, de aconchego, apoio. Estamos diante de um Deus que se define como amor. Amor não é uma característica de Deus, na verdade o caráter de Deus, a definição de Deus é a definição do próprio amor. Inclusive um amor que se fez carne e que habitou entre nós. E me refiro a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, aquele que manifesta na sua trajetória aqui na terra esse amor constante, esse amor que não tem variação. Quero orar com você. Nessa oração pedir que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e pela certeza de que esta palavra jamais voltará vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual ela é destinada, Senhor. O nosso coração anseia, Deus querido, por ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Fale conosco nesta manhã. Vivemos um tempo, Deus querido, tão difícil em que os amores estão sendo colocados em xeque e que a validade das promessas feitas, inclusive em nome do amor, parece não contar mais. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que não somente revela amor, mas é o próprio amor, inclusive amor que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, ó Deus, nesta manhã de domingo, fale conosco, abra os nossos olhos, dá-nos entendimento da Tua palavra, fale conosco em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho lidado com pessoas há cerca de 22 anos, que é o tempo que eu tenho de ministério pastoral, há muitos anos lidando com conflitos familiares, conflitos conjugais, desafetos entre pessoas no campo do trabalho, às vezes da universidade, entre vizinhos. É interessante observar, como a própria Bíblia diz, que o amor de muitos esfriaria. E é verdade. Vivemos um tempo de um grande esfriamento do amor.
E é interessante que, inclusive, nesse tempo de esfriamento do amor, nunca se falou tanto sobre o amor. O amor nunca foi tão cantado, tão anunciado, nunca foi tanto tema de poesia, de livros. Há muitas discussões, há muita produção acadêmica, há muita coisa sendo dita sobre o assunto amor. Mas vivemos um tempo de esvaziamento do amor. E não sou eu quem diz, a própria Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. E em função de tornarem-se amantes de si mesmos, também seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vivemos numa rota de constante busca por recompensa. Queremos ser recompensados, não queremos saber de punição, prejuízos, não, nós queremos ser, na verdade, alimentados em nosso ego. E nessa cultura tão egocêntrica, nessa cultura de busca pelo prazer, portanto uma cultura hedonista, nessa cultura que infelizmente o amor se esfriou, como profeticamente havia sido anunciado, inclusive entre pais e filhos. Há uma passagem bíblica do Velho Testamento que diz que Deus é aquele que converteria o coração de pais a filhos, de filhos a pais. Veja só, se é possível o amor entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho se esfriar, imagina os demais amores. Mas ainda bem que temos a viva esperança em Deus, um Deus que é o próprio amor revelado, não apenas uma característica de Deus, um atributo de Deus, mas quem Ele é, enquanto definição. Deus é amor. E nesse tempo tão vulnerável, em que as promessas feitas, inclusive em nome do amor, não podem ser levadas em consideração, porque são promessas sempre muito pontuais, passageiras, com prazo de validade muito curto. Aqueles que prometem amor no casamento, na amizade, na relação de trabalho, prometem amor até a Deus, à igreja, mas amor que não se sustenta, um amor que não é constante. Mas talvez você diga, pastor, mas essa não é a condição nossa humana? Sim, parcialmente esta é uma verdade que nos cerca, eu diria, nos persegue desde o Éden. Por sermos pecadores, humanos, falhos, limitados, o nosso amor, ele é exatamente como nós somos, inconstantes. Temos nossos altos e baixos, nosso humor não é igual o tempo todo, nossos pensamentos oscilam, mudam, mas no meio de tantas instabilidades, inclusive sobre como viver e experimentar o amor, olhamos para uma palavra que revela um Deus que não somente ama, mas que é o próprio amor. E quando Ele fala desse amor e Ele compartilha esse amor, há uma expressão que aparece no Salmo 33 que me chama muita atenção. Inclusive, uma expressão que aparece várias vezes no Salmo. Quando fala do amor de Deus, diz que esse amor, ele é constante. O nosso amor, o modo como nós amamos, é sempre numa via de troca, reciprocidade. A gente abraça enquanto estamos sendo abraçados, a gente quer estar com alguém enquanto esse alguém quer estar conosco. A gente está sempre numa via e não é nada errado enquanto um amor meramente humano, dentro de uma experiência também humana, é mais do que esperado que você espere uma reciprocidade das suas relações. Mas o amor de Deus extrapola essa condição. É um amor que ele se mantém igual, um amor que não tem sombra de variação, um Deus que nos ama do mesmo jeito de manhã, de tarde e de noite, um Deus que nos ama do mesmo jeito de janeiro a dezembro, do dia que nascemos ao dia que morremos, porque o que determina o amor de Deus não somos nós e nem nossos altos e baixos, mas quem Ele é e o caráter dele. Inclusive, esse amor se revela de um jeito fiel. E a Bíblia diz que ainda que eu e você sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Esse é o caráter de Deus, um Deus fiel, justo, um Deus que se manifesta em amor e um amor absoluto e, como diz a palavra aqui, um amor constante. E é por isso que no verso 3 a Bíblia diz, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo. E diz, precisamos alegrar, precisamos festejar, precisamos celebrar, porque existe um Deus que nos ama com amor constante. No meio de tantas promessas de amor que não se cumprem, no meio de tantos vínculos de amor que não se mantêm, um amor que tem se tornado cada vez mais vulnerável, eu diria mais líquido, um amor e uma vida e até mesmo uma fé que tem se tornado cada vez mais líquida, a gente não se mantém, a gente não se consolida e a gente vai então vivendo nesse mundo meio que cheio de lodo, em que a gente não consegue firmar os nossos pés. Aí Deus vem e diz, me abraça e diz, olha, o meu amor é constante, eu te amo, independente das circunstâncias, o meu amor não muda.
Eu gosto de dizer, e acredito nisto, que nada que você faça fará com que Deus te ame mais ou Deus te ame menos. Aqueles que acreditam que se forem corretos, entregarem o dízimo, ofertar para missões, fazer o bem ao próximo, pronto, então isso vai elevar o amor de Deus em relação a esta pessoa. Ou o contrário, se você não fizer 3 orações por dia, se você não contribuir com uma obra social, se você desejar o mal de alguém, pronto, o amor de Deus vai se levar para baixo. Em outras palavras, Deus vai deixar de te amar, ou de te amar o tanto quanto você gostaria de ser amado. Bom, isso é confuso porque você colocaria nesse discurso algo que é perigoso, como se a minha e a sua vida fossem determinantes para dizer o quanto Deus ama ou deixa de amar. E não é isto. Deus nos ama, apesar de nós, para além de nós, porque Deus nos ama não a partir do que somos e que tipo de comportamento nós apresentamos para Ele. Ele nos ama por quem Ele é e pelo seu caráter, pela sua identidade. Deus é amor. A melhor notícia para falar desse amor de Deus que transcende ao que eu e você fazemos com a vida é a própria cruz. Porque lá na cruz está um Cristo, um Deus encarnado, que em amor se entrega por mim e por você. E não foi o nosso mérito que fez com que Ele fizesse isto, foi exatamente o nosso demérito, foi a minha falta e a sua falta, a nossa condição de erro e de pecado que o levou para aquela cruz. Mas Ele morre. Apesar de nós, Ele nos ama e, como diz a palavra, nos ama com amor eterno e nos atrai, nos abraça com a sua benignidade. Deus é amor. E agora o salmista vem e diz num convite, olha, se regozijem, se alegrem, cantem um cântico novo, louve ao Senhor, celebre a Deus. E Ele dá uma razão para você e eu celebrarmos a Deus. Ele diz, Deus te ama com amor constante. Eu fico imaginando se o meu alto e baixo na vida, os seus altos e baixos na vida, fossem determinar como Deus nos ama. Eu diria, a cruz estaria sem Cristo, Ele não teria ido ao Calvário, não teria morrido por nós, porque nós oscilamos, nós temos muitos altos e baixos, nós mudamos nosso modo de pensar, sentir, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A imutabilidade de Deus, que é um dos atributos de Deus, do caráter de Deus, me faz olhar para esse Deus e dizer, Senhor, obrigado. Eu me sinto agradecido e eu louvo, eu regozijo-me em Deus por saber que Ele me ama com amor constante. Como diz o verso 5 do Salmo 33, o Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Olha o que a Bíblia diz, a terra está cheia do seu constante amor. Cada beco, cada ruela, cada avenida de bairros nobres, cada lugar pequeno ou grande, cada cultura, etnia, cada nação, cada cidade, cada lugar, de cada esquina, de cada lugar do mundo está sendo marcado pelo amor constante de Deus. Toda a terra está cheia do constante amor de Deus. Um Deus que derrama amor para mim e para contigo, independente da classe social, independente daquilo que nos marca, a nossa história, família. É um Deus que entra, como dizia, em cada gueto, em cada ruela, em cada beco, em cada lugar, ou mesmo nas avenidas mais chiques, mais suntuosas do planeta. É um Deus que consegue entrar em todo e qualquer lugar onde existe alguém gritando por amor. Um Deus que abraça o pobre e o rico. O Deus que abraça aquele que pôde ter o privilégio da academia, do conhecimento, de uma formação acadêmica, ou aquele que nunca pôde tocar no livro, mal sabe ler e escrever, e às vezes nem sabe nem ler nem escrever. Um Deus que nos abraça com seu amor constante. Isso é impressionante e é um convite de um Deus para dizer, olha, observe a terra. Toda a terra está cheia, não somente da glória de Deus, da justiça de Deus, da retidão de Deus, mas toda a terra está cheia do grande e constante amor de Deus. Essa é a minha e a sua melhor chance, saber que Deus nos ama com amor constante. Agora escute só o que vem logo na sequência. O verso 11 vai dizer, mas o conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração de geração a geração. O amor de Deus, esse constante amor de Deus é a baliza, é o que organiza o resto, é o que orienta todo o resto nesse salmo.
O ponto fundamental desse salmo é apresentar um Deus que ama com amor constante. E agora ele fala de duas coisas importantes. O salmista fala do conselho de Deus e depois ele fala do intento de Deus. Deus tem opinião para mim e para você. Quando Deus fala de uma opinião a respeito do seu casamento, do modo como se lida com o seu corpo, com o seu desejo, o modo como se lida com suas amizades, o modo como se lida com a sua carreira profissional, quando Deus faz uso de uma opinião para dizer, olha, eu penso sobre isto, abrindo um parênteses, pastor, como é que eu vou saber como Deus pensa? Olhe para a palavra, a Bíblia Sagrada é a opinião clara de Deus sobre todos os aspectos da nossa vida. E quando Deus fala da sua opinião para mim, para você, a opinião de Deus, o conselho de Deus está orientado pelo seu constante amor. Portanto, nenhuma orientação de Deus será para te trazer prejuízo, dano. Muitas pessoas acabam sofrendo porque quando olham para a palavra, leem algum texto bíblico que confronta o que eles estão vivendo, sentindo, pensando, decidindo, parece que Deus é um Deus punitivo. Não, todo o conselho de Deus tem como orientação máxima o seu constante amor. E esse conselho de Deus, diz a palavra, que as nações, não é um conselho a uma pessoa, mas todos os povos, raças, podem ser orientadas por esse conselho de um Deus que não é discriminatório, mas um Deus que a todos ama e tem direção, e tem palavra, e tem conselho. E aí ele vai dizer logo na sequência sobre os intentos de Deus, diz assim a palavra, vou repetir o versículo: mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração a geração. Os meus bisavós, os meus avós, os meus pais, eu, os meus filhos, futuramente os meus netos, todas as gerações são marcadas por um desejo de um Deus que tem orientação para mim e para você. Há um intento no coração de Deus. Em outras palavras, há um plano, há um propósito, há um caminho de Deus para mim e para você. Há clareza no coração de Deus sobre o que é melhor para os seus filhos. Eu e você temos o privilégio dos conselhos de Deus, dos intentos de Deus. Deus não é um Deus que quer roubar o seu prazer, a sua alegria. É um Deus que quando te aconselha está pensando não somente no instante. Nós somos uma geração imediatista, prisioneira do instante. Deus está pensando para além do instante, para as consequências da sua escolha, do modo como você está decidindo sua vida, seu casamento, sua empresa, tudo, ministério, o seu tempo, o modo como você lida com o seu corpo. Deus está pensando para além do instante. E esse conselho de Deus vai passar por gerações e gerações. Conselhos de Deus que não têm prazo de validade. Significa dizer que as verdades de Deus, elas são eternas. A opinião de Deus, ela é eterna. Os planos de Deus são eternos. Ele quer alcançar gerações. Começa lá atrás. É interessante quando você vai olhar para a história de Deus com Abraão. Diz Abraão, eu tenho um plano para você. Eu tenho um intento em meu coração para a sua vida, para a vida do seu filho. Mas tem um detalhe, eu quero abençoar você e sua família, porque eu tenho um desejo maior do que este. Eu quero abençoar através de você todas as famílias da terra. Olha o desejo de Deus, olha o intento de Deus. Conselhos que são eternos, planos que são eternos. E esse conselho de Deus e esse intento de Deus está orientado por essa baliza que é o constante amor de Deus. Nada que Deus faz é para trazer para você prejuízo algum. E agora ele vem no verso 12 e diz algo extraordinário. Diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Diz, bom, é feliz o povo, é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu posso aplicar isto numa dimensão menor. Feliz é uma cidade cujo Deus é o Senhor. Feliz é um bairro, feliz é uma família, feliz é uma empresa. Feliz é um casamento. Feliz é você cujo Deus é o Senhor da sua vida. Feliz é uma igreja cujo Deus é o Senhor dela. Bem-aventurado, feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. O que ele está dizendo é que nós somos bem-aventurados, nós somos alvos da dádiva divina. Quando Deus é Senhor da nossa vida, é um senhorio que é exercido por esse viés do amor, ou por essa baliza do constante amor. Não é um Deus que apenas quer ser Senhor, porque há muitos que desejam esse lugar do senhorio, mas é um senhorio que subjuga, que exerce dominância sobre o outro, que humilha, que usurpa, que abusa. Quantos relacionamentos abusivos nós vamos encontrar hoje?
porque infelizmente as pessoas não entenderam a diferença. A liderança de Deus não é a liderança de um Deus carrasco, punitivo, que usa a condição de ser Senhor para abusar de alguém. Não, esquece isto. Ele é um Deus que é Senhor, sim, mas Ele exerce esse senhorio, essa majestade, esse lugar que Ele ocupa, que é de reinado, para nos amar, para cuidar de nós, para nos proteger, para nos orientar, porque Ele tem conselhos eternos, porque, como diz a palavra de Deus, Ele tem desejos, projetos, sonhos, intentos também eternos que vão passar por gerações. Então feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Que bom é quando você tem Deus ao seu lado. Eu tenho falado que tem faltado muita coisa nos dias atuais, e com a pandemia então nem se fala quantas faltas foram não somente anunciadas, mas permanecem. Falta emprego, falta estabilidade econômica, falta compreensão na família, que está muito mais aguçado por esse processo de quarentena, de isolamento social. Está faltando um monte de coisa, mas eu diria, está faltando Deus na terra, está faltando Deus na família, está faltando Deus na empresa, na faculdade, está faltando Deus nos bairros, nas cidades, está faltando Deus nas nações. Feliz é a nação, feliz é você, feliz é a sua família, cujo Deus é o Senhor, porque esse Deus que é Senhor exerce soberania, mas o faz em amor. Exerce soberania, mas o faz baseado nesta baliza, como dizia, do seu constante amor. E agora, o texto vem e diz para mim, para você no verso 18, escute essa passagem: mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor. Talvez você pergunte, pastor, se Deus tem esse amor constante, por que tanta desgraça no mundo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor, tantas perdas? Por que tanto prejuízo? O que é que está acontecendo, já que Deus nos ama? Mas a Bíblia diz aqui claramente, mas os olhos do Senhor, escute aí, estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor. Não basta Deus ter amor constante para repartir comigo e contigo, se nós não esperamos nesse amor, se nós não acolhemos este Deus, se nós não abraçamos este Deus, se nós não nos rendemos a Ele, se nós não exercemos temor para com Ele. É um amor como um presente que não é aberto e nunca usufruído. É um amor que perde sentido, não porque ele é vazio em si mesmo, mas porque ele não vai de forma objetiva ser usufruído por aquele que não espera em Deus nem nesse amor. Falta Deus na terra. Há muito tempo atrás eu compartilhei numa outra mensagem sobre uma ilustração antiga, mas que faz tanto sentido e que tem a ver com o que eu estou dizendo agora. Conta a história de um evangelista, um homem de Deus, queria muito repartir o amor de Deus com aqueles que o cercavam. E um dia ele entra numa barbearia e ele começa então a falar do amor de Deus para aquele barbeiro, que rapidamente e de forma ignorante refuta a palavra daquele evangelista e diz: olha, me perdoe, mas eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse não haveria tanta desgraça, dor, prejuízo no mundo. Não me fale desse Deus, porque eu não acredito em Deus. O homem então se silencia, se cala, depois que ele termina de cortar o seu cabelo, a sua barba, paga a conta, vai embora. Ao atravessar a rua, a avenida, ele olha do outro lado, muito perto da barbearia, um homem, um indigente, um homem de rua, um morador de rua, que estava barbudo, cabeludo. Ele olha para aquele homem e teve uma grande ideia. Pega aquele homem e vai até a barbearia, entra com aquele homem barbudo e cabeludo e olha para aquele barbeiro e diz: olha, meu senhor, também quero te dizer que eu também não acredito em barbeiro. O barbeiro ficou olhando para aquela cena e dizendo: não estou te entendendo, por que você não acredita? Você acabou de fazer sua barba, cortar seu cabelo? Pois é, eu não acredito, porque se barbeiro fosse uma verdade e de fato existisse, não teríamos tantos barbudos e cabeludos como este homem que eu vos apresento. E aí aquele barbeiro disse: pois é, ele só está barbudo e cabeludo porque ele não veio até a minha presença, é porque ele não entrou em minha barbearia. E rapidamente, naquele momento, o evangelista pôde usar esse momento para afirmar o coração daquele barbeiro. Exatamente por isso o mundo está vivendo essas mazelas e desgraças, esse desajuste. Deus está aí, Ele existe e ama, mas as pessoas não estão buscando a Deus. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Precisamos buscar a Deus. Não basta Deus ter um amor constante para repartir para contigo e para comigo. Não basta Ele ter conselhos, intentos, planos e sonhos.
se nós não buscarmos a Deus, não acolhermos nosso coração e com temor no coração não acolhermos a Deus e a sua vontade, é um presente, como dizia, uma dádiva, como um presente que não é aberto, não é usufruído, não fará qualquer sentido. Caminhando para terminar essa reflexão, o texto vai dizer assim, lá no versículo 20, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. O salmista então encerra de novo afirmando, reafirmando, colocando como pauta fundamental da sua palavra o amor constante de Deus. E ele faz uma oração: Senhor, eu escolhi, e a minha escolha é que sobre a minha vida esteja o teu constante amor. E eu espero no Senhor, eu desejo que o Senhor permaneça sobre mim, seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós. E agora ele faz um pedido para além de si. Era um desejo que ele tinha para com a sua própria vida, mas um desejo também compartilhado com aqueles que o rodeavam. Diz, Senhor, que o teu amor, esse constante amor, esteja sobre nós. Ele está fazendo aqui mais que uma oração, é uma oração também intercessória. Eu te convido a orar desse jeito também, Senhor, que o teu constante amor esteja sobre o meu vizinho, da direita e da esquerda. Que o teu constante amor esteja sobre os meus pais, os meus filhos, sobre o meu casamento, que o teu constante amor, Senhor, esteja sobre a minha cidade, sobre o meu bairro, a minha igreja. Nós desejamos ardentemente que o teu constante amor esteja sobre nós, porque nós em ti esperamos. Essa palavra, em ti esperamos, fala de dois elementos. Um é o fator temporal, a capacidade que temos de esperar o tempo de Deus, e outra é a própria atividade da fé, em que colocamos a nossa esperança no Senhor, o nosso desejo de resposta nele e a convicção de que a partir dele teremos as respostas que nós precisamos. Então ele diz, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele quem nos protege. Eu não sei como que você tem tentado encontrar segurança para o seu coração e alma nesses dias, mas está aqui uma solução bíblica, está aqui um apontamento de fé, está aqui uma orientação espiritual, eu diria eterna, que não tem validade só para a pandemia, mas para qualquer momento da nossa história humana e até a nossa história particular. Um Deus está dizendo, eu te amo, e eu te amo com amor eterno, eu não vou mudar com você, eu te amo do mesmo jeito, porque o modo como eu te amo não é definido pelo modo como você me trata, não, eu te amo porque eu sou amor, e eu amo do mesmo jeito, de forma constante. Em outras palavras, está dizendo, eu tenho um presente para você, e esse presente não muda, não perde validade, mas você quer usufruir dele? Então espere no Senhor, dedique-se a Ele. Feliz, bem-aventurado aquele cujo Senhor é Deus, a nação, a família, o bairro, cujo Deus é o Senhor. Ele está dizendo para mim e para você sobre um convite maravilhoso, da gente começar a olhar para Deus como nosso porto seguro, como nosso auxílio, porque Deus nos ama. Você já deve ter passado algum desafeto na vida, decepções amorosas, ou com amigos, ou com irmãos, até irmãos em Cristo, irmãos de sangue, família. Todos nós já tivemos alguma decepção amorosa na vida, independente de que amor é este que estamos nos referindo e que tipo de relação é esta que esse amor aparece. Mas você jamais vai se decepcionar com Deus e com o seu amor, porque Deus nos ama e o modo com que Ele nos ama não sofre variação, não tem oscilações. Deus não é uma montanha-russa emocional, Ele é estável e nos ama do mesmo jeito, porque o caráter de Deus é amor. Isso me anima, isso me alegra e me faz olhar para o versículo 1 com muito mais entendimento, quando diz, regozijai-vos no Senhor, vós, ó justos, aos retos convém louvor. Regozijai-vos no Senhor. Deus está nos convidando a nos alegrarmos. E a grande razão da alegria que está dizendo, eu te amo. Que coisa gostosa é quando alguém nos diz que nos ama, quando alguém olha nos nossos olhos, às vezes com um abraço apertado, às vezes com um sorriso ou lágrimas nos olhos, diz, eu te amo para além desse tempo, eu te amo para além dessa circunstância, eu tenho uma aliança de amor com você que nada vai romper, eu te amo. E Deus está dizendo isto, olha, eu te amo para além das circunstâncias.
eu queria que você pudesse junto comigo orar. E nessa oração você pudesse primeiro agradecer a Jesus por esse amor constante, pudesse agradecer a Deus porque Ele te ama. E esse amor Ele nos cura, esse amor Ele nos encoraja, esse amor Ele nos sara, esse amor nos empodera, esse amor de Deus nos possibilita sonhar, esse amor de Deus nos faz acreditar no futuro, esse amor de Deus transcende as circunstâncias. Eu quero orar com você e por você, para que Deus nos ajude a viver essa experiência do descanso, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele é aquele que nos aconchega, nos abraça com amor eterno, com um constante amor. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor, vamos falar com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te bendizer, porque o Senhor nos ama e esse amor Ele é constante. E esse amor constante é como uma baliza que orienta os teus conselhos, que orienta os teus planos, intentos, sonhos para mim e para cada pessoa. Esse amor é uma dádiva repartida, Senhor, não porque merecemos, por isso é dádiva, não porque temos qualquer tipo de mérito pessoal, não, por isso que é um presente, é uma dádiva, o teu amor é uma dádiva. Eu quero te adorar, Senhor, e é verdade, feliz, bem-aventurado é a nação, mas também bem-aventurada é a família, é o casal, bem-aventurada é a vida cujo Deus é o Senhor, um Deus que nos ama, um Deus que tem projetos para nós, esse amor tem nos curado, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor possa tirar do coração de cada pessoa qualquer medo, insegurança, porque o Senhor nos ama e esse amor constante nos dá um chão, nos dá, ó Deus, um suporte, nos dá, ó Deus, lentes para enxergarmos a vida para além do momento. É um amor que nos dá esperança na alma, que nos faz ter brilho nos olhos, que faz nosso coração bater e pulsar com vida e vida em abundância. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Eu quero consagrar a vida de cada família, quero dedicar a nossa cidade, os bairros dessa cidade, as autoridades dessa cidade, especialmente as famílias dessa cidade ao Senhor, e fazer o que o salmista fez na oração, dizer: Senhor, esteja sobre nós o teu constante amor, porque nós esperamos em Ti. Por isso eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Estamos chegando ao final dessa celebração, que Deus possa ter falado contigo, que tenha sido uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Já quero também te convidar para hoje à noite, estarmos juntos, celebrando a Jesus, o nosso culto presencial, hoje às 19 horas. Estarei trazendo uma palavra do coração de Deus ao seu coração também hoje à noite. Eu te aguardo por aqui. Se você não puder estar conosco, porque está no grupo de risco, é idoso acima de 60, ou criança até 12 anos, ou está grávida, tem alguma comorbidade, então você pode também assistir a nossa celebração, que também será transmitida ao vivo aí para sua casa. Estando na sua casa ou aqui conosco, que Deus fale profundamente no nosso coração também na noite de hoje. Te desejo um restante de domingo na presença de Jesus e até mais tarde com a permissão do Senhor. Até lá!